Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos. Bom dia para você. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente nessa manhã de sexta-feira. Você que tem acompanhado as minhas mensagens, né? Você que tem tirado aí um momento para você fazer isso, né? Assistir uma mensagem. Tenho certeza que Deus, Ele tem falado poderosamente ao seu coração e hoje não será diferente. Eu já peço para você preparar aí o teu copo com água, o meu já está aqui, tua peça de roupa. E eu quero deixar uma palavra, talvez você já tenha visto o título da mensagem, né? Que está escrito Os Enganos do Inimigo, né? E a gente sabe, meus irmãos, meus amigos, que o nosso inimigo, o diabo, ele tem as suas estratégias para poder entrar em nossa vida. A gente sabe que depois que a gente aceitou a Cristo, depois que a gente aceitou a Cristo como Salvador, depois que nós decidimos, né, abandonar o mundo lá fora, nós passamos a conhecer a verdade. Então o diabo sabe que nós representamos para ele um perigo, que ele não pode entrar na nossa vida sem a nossa permissão. É verdade isso que eu estou te falando. Tanto Deus, o nosso Senhor, quanto o diabo, o nosso adversário, ele só pode entrar na minha e na sua vida se a gente permitir. E sabemos que o diabo, ele não trabalha de cara limpa como Deus. Deus, ele trabalha na transparência, né? Deus, ele se revela da maneira que ele é. Deus, ele se revela da maneira que ele a sua personalidade natural. Deus, ele nos mostra quem ele é transparentemente, né? Agora, o nosso adversário não. O diabo, ele não vai se revelar para nós como ele é, porque ele sabe, né? Ele não é bobo, que se ele se revelar na vida de um cristão do jeito que ele é, o cristão vai colocar ele para correr, né? O cristão vai expulsar ele. Então, ele trabalha vamos assim dizer, ele trabalha no disfarce, né? Fugiu a palavra da minha mente. Ele trabalha na escuridão, ele trabalha na camuflagem, né? Como diz o português claro, ele trabalha na moita, escondido, né? Atrás de alguma coisa, né? Atrás de alguém, né? De algumas circunstâncias. Então, o diabo, ele trabalha desta maneira. Ele não age assim com a cara limpa, na transparência. Então, por isso que nós que servimos a Deus, nós temos que tomar bastante cuidado. A Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes. O que é uma pessoa vigilante? É uma pessoa atenta. É uma pessoa que ela está preparada, ela está, né, atenta às coisas. E sempre estamos em comunhão com Deus. É importante. Aliás, algo mais importante que nós temos que ter na nossa vida é comunhão com Deus. Mais importante do que tudo. Para que você e eu não venhamos ser enganados pelo diabo. Porque para ele agir na vida de um cristão, ele não vai agindo logo de cara. Ele não vai entrando logo de cara. Né? Ele não vai invadindo a vida da pessoa logo de cara. Principalmente do cristão, né? Mas ele vai
armando estratégias, né, oportunidades, né, estudando a vida do ser humano, vamos assim dizer. Eu não sei se você sabe, mas antes do inimigo, do diabo, ele concluir os seus planos em nossa vida, é claro que ele não vai conseguir, só se você deixar, né? Mas antes dele efetuar os seus planos, antes ele faz o quê? Ele estuda a sua vida. Ele estuda você. É verdade. Ele sabe todos os seus passos, principalmente a sua fraqueza. Por isso que é importante a gente estar em comunhão com Deus, para que a gente não venha ser pego no engano, né? Caindo nas armadilhas dele. Eu quero deixar uma palavra para você lá em Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3, fala sobre a tentação de Jesus. É claro que para Jesus, ele se revelou quem ele é, o diabo se revelou, porque Jesus, quem pode enganá-lo, né? Deus, ele conhece todas as coisas, sabe de tudo, então o diabo jamais ia conseguir enganá-lo. Mas para nós que somos seres humanos, ele tenta nos enganar. E ele vai usar, muitas das vezes, aquilo que a gente mais precisa, naquilo que a gente mais tem necessidade. É coisa séria isso. Olha o que a Bíblia diz, ó. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 4, versículo 2 e versículo 3. Isso começou, meu amigo e minha amiga, lá no Jardim do Éden. Deixa eu explicar uma coisa para você antes da gente acompanhar o texto sagrado. O plano de Deus, preste atenção, o plano original de Deus era que o ser humano fosse eterno. É verdade. Deus, quando criou o Adão e a Eva, Deus fez eles para ser eterno. Deus fez nós para sermos eternos. É verdade. A morte não estava nos planos de Deus. Só que, porque o ser humano permitiu que o engano tomasse conta da sua vida, que o diabo o enganasse, infelizmente a morte veio, né? Hoje nós somos mortais. Lá no Jardim do Éden, quando Deus falou para o Adão, ó Adão, não coma do fruto, porque senão você vai morrer. Só que Deus não falou que o Adão ia morrer naquela hora. O que Deus quis dizer é que se o Adão comesse daquele fruto, ele ia conhecer o bem e o mal e ele teria que morrer, ele iria ser uma pessoa mortal, né? Primeiramente a morte espiritual, mas também a morte física. Então o ser humano ele foi criado para ser imortal. Quando Deus criou o Adão, Deus não fez o Adão para ser uma pessoa mortal, mas a morte veio do dia que o Adão ele deixou que o diabo o enganasse. Por isso que hoje existe a morte, né? Mas quando Jesus ele veio na cruz e morreu, ressuscitou, ele veio para que esse plano de Deus, né, nós venhamos retomá-lo. Ou seja, Deus tem a vida eterna para mim e para você. É claro que ainda nós vamos passar pela morte. Só que o nosso corpo vai passar pela morte. Mas agora o nosso espírito, a nossa alma, ela é eterna. E quando nós passarmos dessa vida para outra,
que é a vida eterna, a Bíblia diz que nós teremos um novo corpo, ou seja, nós vamos nos tornar imortais. Então Deus, quando Jesus veio, a Bíblia considera Jesus o segundo Adão, né? O Adão perfeito, que o diabo não conseguiu enganar. E Jesus, quando veio na cruz, ele conseguiu, né, concluir esse plano de Deus, retomar o plano original de Deus. Olha que forte isso. Retomar o plano original de Deus, dando direito ao ser humano que nele crê e segue a ele o direito da vida eterna. Ou seja, nesse mundo nós somos mortais. A nossa carne um dia vai para a sepultura, mas Deus tem um outro mundo para nós. Deus tem uma outra vida para nós, que é uma vida imortal, uma vida eterna, uma vida sem sofrimento. E você só vai tomar posse dessa vida, você só não vai tomar posse dessa vida se você não quiser, meu amigo e minha amiga. Se você se deixar ser enganado pelo diabo, como Adão deixou, você não vai tomar posse disso que Deus tem para você, que é a vida eterna. Mas que você não venha deixar o diabo enganar você. Tá bom? Olha o que a Bíblia diz, ó. Mateus 4, versículo 2 e 3, diz assim: Então, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. E veio então o tentador, o diabo, né? Dizendo: Se és tu o Filho de Deus, manda, pois, que essas pedras se transformem em pão. Então, obviamente, Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí você me pergunta, mas por que a Bíblia diz que Jesus não teve sede? Porque eu, do fundo do meu coração, embora a Bíblia não fale, mas eu acredito que Jesus tomou água. Não sei, eu não posso afirmar, porque não está na Bíblia. Eu prefiro ficar com o que está na Bíblia, né? Não vou ficar especulando, porque tem muitos especuladores aí, né? Pessoas que ficam tirando conclusões precipitadas. Então, eu prefiro ficar com o que está na Bíblia, né? Eu acredito que Jesus tenha tomado água. Aí você fala, mas Jesus não foi para o deserto? Mas, meu amigo, minha amiga, Deus provê água até no deserto. Eu creio nisso, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu não sou nenhum teólogo, né? O único curso que eu tenho é joelhologia. É esse curso que me faz permanecer de pé e ter inspiração da palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois que jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. E qual que foi a estratégia do diabo? Usando daquilo que Jesus estava necessitado. Porque, obviamente, uma pessoa que jejua 40 dias... E outra coisa, por que eu acredito que Jesus tenha tomado água? Porque você pode ficar sem comer o dia todo, até 2 dias. Mas se você ficar sem tomar água, o seu corpo vai se desidratar, né? Também não vou entrar nesse mérito, mas para você ver, depois que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome, claro, né? Imagina uma pessoa jejuando 40 dias e 40 noites, né? Às vezes a gente fica um dia sem comer, a nossa barriga já dói, a nossa barriga já sente a fome, né? Imagina alguém passando 40 dias e 40 noites sem comer. Então, qual que foi a estratégia do diabo aqui? A estratégia dele foi tentar Jesus naquilo que Jesus mais estava necessitado.
Ou seja, Jesus ele precisava comer, né? Jesus ele se sentiu debilitado fisicamente, sua carne estava pedindo comida. Então o diabo ele ofereceu exatamente aquilo que Jesus mais precisava. Agora, uma coisa eu te falo. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pão, aonde estaria o pecado aqui? No que Jesus iria desobedecer? Em transformar a pedra em pão? Não. Não teria problema nenhum Jesus transformar a pedra em pão, porque Ele é Deus. Ele tudo pode. Mas a diferença foi qual? Quem falou para ele fazer isso? Que foi quem? Foi o diabo. Ou seja, se Jesus tivesse transformado a pedra em pão, ele estaria obedecendo à voz do maligno. Por outro lado, se fosse Deus que tivesse mandado Jesus transformar a pedra em pão, não teria problema algum, porque o pecado não estava em transformar a pedra em pão aqui. O pecado estaria em obedecer quem? A voz do diabo. Em quem falou para ele fazer isso? O que eu quero que você entenda, meu amigo e minha amiga? O diabo, ele age, ele trabalha naquilo que você mais necessita. E ele vai lhe oferecer aquilo que você mais tem necessidade. Às vezes o diabo ele oferece para muitas pessoas portas de emprego. É verdade. Mas o pecado não está no emprego. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O pecado está em quem oferece a porta. Por isso que eu disse no começo da mensagem que a gente precisa estar em comunhão com Deus, para que a gente não venha ser enganado pelo diabo. Porque tem coisas que aparentemente são de Deus, são oferecidas por Deus e não são. É o diabo que está lhe oferecendo para te tirar da presença de Deus. Por isso que é importante você ter uma comunhão plena com Deus, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser passado para trás. Porque é exatamente o que o diabo faz. Ele vai te oferecer aquilo que você mais precisa. O que você necessita hoje? Hoje, você que me assiste agora, qual é a sua maior necessidade hoje? Qual é? É alcançar a pessoa amada? É pagar suas contas? É a cura de uma enfermidade? É uma resposta financeira? É uma resposta de um emprego? Qual é a sua maior necessidade hoje? Então, é agora que você tem que tomar bastante cuidado e saber discernir, né, a voz de Deus e a voz do maligno. Porque o diabo é aí que ele vai trabalhar, é aí que ele vai agir. Vai te oferecer algo que você mais necessita, para que você caia na armadilha dele. Então, por isso que você tem que estar atento. Jesus, com certeza, Jesus jamais iria cair na tentação. Mas para você ver, Jesus ele teve o que aqui? Ele teve fome, né? E se ele, é claro que isso jamais iria acontecer, mas estou dando um exemplo. E se ele tivesse transformado a pedra em pão? O pecado, eu repito, não iria ser esse. O pecado seria ele ter obedecido
a voz do diabo. Mas ele não fez, ele jamais iria fazer isso, porque ele é o Filho de Deus, né? Mas é a lição de hoje. O diabo, ele trabalha naquilo que você mais necessita. Ele vai te oferecer aquilo que você mais necessita para te afastar da presença de Deus. O emprego, trabalho, todos os trabalhos dignos, honestos, são de Deus. O problema não é o trabalho. O problema é quem te oferece a porta de emprego. É isso que eu quero que você entenda. O problema não é a televisão, porque eu cresci achando que a televisão era do diabo, né? Não é. O problema não é a televisão. O problema são as coisas que o diabo te oferece na televisão. O problema não é a internet. O problema são as coisas que o diabo te oferece na internet. O problema não é o rádio, mas o problema é o que o diabo te oferece no rádio para você ouvir. O problema é esse. O problema não era transformar a pedra em pão, porque Jesus tem todo o poder, ele podia ter feito isso, mas o problema seria, se ele tivesse feito isso, ele iria estar obedecendo à voz do diabo. Então, meu amigo e minha amiga, vigie, porque naquilo que você mais necessita, é aí que o diabo vai agir. Então, se você está precisando de um emprego, se você tem algo que você necessita, coloque diante de Deus. Espere pela provisão de Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo, que Jesus, ele resistiu. É claro que Jesus iria resistir, né? Mas a Bíblia diz que depois que Jesus resistiu às tentações, os anjos do Senhor vieram e o serviram. Ou seja, Jesus não precisou transformar a pedra em pão. Porque depois que Jesus passou pela tentação, os anjos veio e o serviram. Ele comeu, se fartou. Então, meu amigo e minha amiga, vale a pena você esperar pela provisão de Deus. Não vai aceitando qualquer coisa que lhe é oferecido, não. Sem orar, sem buscar Deus para ver se é de Deus, não. Não vai, não. Porque nem toda porta que aparentemente é de Deus, não é. Nem todos os caminhos abertos, que às vezes parece ser de Deus, mas não é. É uma grande armadilha para você tropeçar e cair. Então, cuidado. Vigie. Seja uma pessoa vigilante. Zele por aquilo que você tem de mais importante, que é a tua comunhão com Deus. E é essa comunhão que o diabo quer tirar de você. O diabo quer tirar de mim e de você o direito da vida eterna. O diabo não quer tirar o que você tem aqui. Para ele não importa. Porque o que você tem aqui, mesmo que você perca, é claro que não vai acontecer, mas vou estar dando um exemplo. Mesmo que você perca, você conquista tudo outra vez. Com luta, com perseverança você consegue. Agora a vida eterna é conquistada uma vez só. É conquistada uma vez só. E se o diabo conseguir tirar isso de você, de repente você morrer sem Cristo, meu amigo e minha amiga, não haverá outra chance. Então, vigie. Cuidado. Cuidado com os enganos do diabo. Tá bom? Espero que você tenha compreendido essa mensagem em nome de Cristo. Vamos orar. Prepara aí a tua peça de roupa, o teu copo com água, né? Prepara aí a tua fotografia. Em nome de Jesus, vamos falar com Deus.
Isso. Deixa eu preparar o fundo aqui para a gente orar. Vamos falar com o Pai. Ô nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por essa palavra que veio do fundo do nosso coração para essa pessoa, meu Pai, que está me assistindo nesse momento. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para falar para essa pessoa, meu Pai. Para que nós não venhamos ser enganados pelo diabo. Meu Deus, e quantas pessoas que têm aceitado oportunidades que aparentemente parecem ser de Deus, mas essa pessoa tem sido enganada, meu Pai. Enganada pelo maligno, enganado pelas tentações, enganado pelos momentos de aflições, meu Pai. Meu Deus, sabemos que o mal ele age aonde a gente mais necessita, principalmente nos momentos de fraqueza, meu Pai. Aonde nós estamos debilitados, meu Deus, aonde nós estamos muitas das vezes cansados, meu Pai, espiritualmente. Por isso que nós precisamos e necessitamos da Tua força, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, Pai querido e amado, eu te peço que essa palavra venha sustentar esse homem, essa mulher, essa pessoa que me assiste nesse momento. Que ela seja alcançada pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. E se há alguma doença, alguma enfermidade que tem assolado essa pessoa, meu Pai, que nesse exato momento essa pessoa, ela receba a cura, a libertação, meu Pai. A libertação dessa opressão, a libertação dessa depressão, a libertação, meu Deus, dessa força maligna que tem, ó Deus, colocado pensamentos negativos, pensamentos destrutivos na mente desse homem, na mente dessa mulher. Talvez essa pessoa até teve o desejo de suicídio, meu Pai. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, essa força maligna está sendo arrancada, está sendo banida, está sendo lançada no inferno da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó, meu Deus, e que todos sejam alcançados pelo Senhor, Pai. O enfermo seja curado, o oprimido seja liberto, Pai. Aquele que está numa cadeira de roda, ele se levante. Aquele que é mudo, ele venha falar. O que é surdo, venha ouvir. O que é cego, venha enxergar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque é o Teu poder que está nesse lugar, Pai. É o Teu poder que está, meu Deus, sobre a nossa vida, Pai. Então faça isso, meu Deus. Pai, eu consagro o copo com água, eu consagro a peça de roupa, tudo que está perto desse aparelho, que seja consagrado e abençoado pelo Senhor. E se você crê, diga que assim seja. Muito obrigado, meu Pai. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E você que crê, diga graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Deus te abençoe, tá bom? Fique com essa palavra. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu amigo e minha amiga, para você não ser enganado, tá? O diabo sabe que os dias dele estão contados. Jesus está voltando para buscar a igreja e a condenação do maligno está cada vez mais perto. Então ele está fazendo de tudo para que o povo de Deus se corrompa, se afaste da presença de Deus. A Bíblia diz que nós temos que guardar o que nós temos para que nós não venhamos perder a nossa coroa.
A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote. E o maligno quer tirar de nós esse direito. O fruto proibido sempre está na nossa frente. Agora cabe a você decidir se você come dele ou não. As tentações sempre estão diante de nós. Cabe a mim e a você resistir. Ficar firme. A Bíblia diz que ser fiel até a morte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Tá bom? Deus te abençoe. Precisando da minha oração, escreva no meu Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook. Eu aconselharia você não escrever no YouTube pedido de oração, não. Porque eu não quero expor eu não quero que a sua vida seja exposta, tá? Mas se você quiser escrever no meu particular, no Instagram, no WhatsApp ou no Facebook, fique à vontade. Agora, no YouTube, você se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilha a mensagem e que Deus te abençoe. Se eu não te conhecer, aqui na Glória a gente se encontra. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Precisando da minha ajuda, estou aqui para te ajudar. Tá bom? Deus abençoe.